Essa comunidade, ela nasceu de 4 irmãos que compraram 4 tarefas de terra nessa comunidade. Foram Zé de Souza, Calixto, Severino e Gregório. E aí, essas 400 tarefas de terra foram divididas para os familiares trabalhar sempre. Às vezes eu falo que o espaço fica muito reduzido para o cultivo da agricultura familiar na comunidade por conta de ter ficado muito pouca terra para muita gente. Eu sou Lorival de Oliveira Souza, conhecido Louro do Maracujá. As pessoas aqui, às vezes, eu tenho dito que Deus bota a mão e visita os lares dessas pessoas todos os dias, porque é uma dificuldade imensa para viver. A única fonte de renda que eles têm nesta comunidade é os recursos oriundos do governo federal, que chega nessa comunidade. O Bolsa Família e o auxílio emergencial, que está ajudando muito, mas ajudando muito essa comunidade. Inclusive, há pessoas que só têm isso mesmo, vive só desse recurso que chega à sua casa. O movimento associativista nessa comunidade, ele foi vindo com o intuito de ajudar muito essa comunidade. Eu me lembro que no ano 2000 a gente fomos para uma luta e conseguimos um projeto de 30 casas para essa comunidade, 30 moradias. Às vezes as pessoas ficam imaginando que os beneficiados da comunidade devem favor ao presidente da associação, ao líder. Não, é uma obrigação do presidente ir em busca de melhoria de vida para as pessoas que residem nesta comunidade. O que eu gostaria de alterar, que eu gostaria de ver essa comunidade ganhando um espaço, uma área para o lazer da juventude dessa comunidade, que é muito carente. Eu gostaria muito de ver acontecer isso. Eu sou filha da professora Rita. A professora Rita, ela morreu em 98 e ela foi a primeira professora aqui na comunidade do Maracujá, onde ajudou muitas pessoas a aprenderem a ler. E hoje a escola, desde 2018, a escola passou a se chamar Escola Municipal Maria Rita Marcelina Silva. Eu sou Marivânia Silva dos Santos, sou estudante de História na Universidade do Estado da Bahia. A comunidade, por ser tão pequena, ela não tem muitas atividades culturais, mas ela tem o que eles gostam de fazer, que é a parte do candomblé, né? E elas realizam carurus num mês específico, que acho que é de agosto a outubro, né? E é onde eles se divertem, tem reis. Só que, por a comunidade ser tão pequena e as pessoas a maioria das pessoas já ter saído daqui e ficado só mais os idosos, essa cultura ela foi diminuindo na comunidade. Eu acho que a escola ela teria que ensinar mais, falar mais sobre as culturas, principalmente as culturas que a comunidade, que todas as comunidades elas gostam de fazer. Como eu falei da minha mãe, antes dela morrer, ela buscava muito, almejava muito a energia elétrica daqui, da comunidade. E ela morreu e não teve o privilégio de presenciar a energia chegar. Chegou 3 anos depois da morte dela. E a expectativa hoje, para nós da comunidade, que nós pede muito, almeja muito a ajuda financeira do governo municipal, dos governos, né? Que a visibilidade da comunidade cresça. E principalmente o básico, a gente precisa do básico, que é a água encanada, que é o que mais a comunidade ela almeja. Que eu gostaria de ver a associação brilhando, ativa, lutando incansavelmente para que essas coisas chegassem com mais facilidade na comunidade, porque é uma arma sem comparação, o movimento associativismo, para conseguir trazer os benefícios para a comunidade. Mesmo os governantes
olhando pela comunidade, a comunidade precisa fazer a sua parte. Como, por exemplo, para a prefeitura construir alguma coisa aqui, o que as pessoas precisam, como um posto de saúde, uma quadra para os jovens, e algo mais. As pessoas precisam abrir mão de terras, não quer doar? Vende terras. Procura a prefeitura, eu quero doar, eu quero vender um pedacinho da terra para vocês construírem o que a comunidade precisa. Assim, nós estaremos ajudando a comunidade a crescer economicamente também. Porque na parte da economia, nós sabemos que além dos programas federais, tem os idosos, que ajudam muito, né, com a sua aposentadoria, mas mesmo assim é pouco. Entendeu? As pessoas precisam abrir mão dessas terras para que a comunidade possa crescer. Olá, boa noite. Eu me chamo Raine Cordeiro. Queria inicialmente agradecer a todos, todas e todes que estão nos assistindo e também agradecer a parceria, o financiamento da Lei Aldir Blanc através do Cultura na Palma da Mão, que proporcionou a realização desse projeto. Para explicar um pouco desse projeto, eu tenho que contar também a minha trajetória na escola, porque foi a partir disso que esse projeto surgiu. Eu comecei a trabalhar na escola no ano de 2019 como professora, lá no Quilombo do Maracujá, e senti algumas necessidades, por exemplo, relacionadas à formação específica para professores que trabalham em comunidades quilombolas, um material didático diferenciado, e eu não encontrei isso na escola na época. Então, eu tive a necessidade de buscar sozinha. A partir disso, eu comecei a fazer um mestrado, e era um mestrado profissional, então ele exigia, além da dissertação, um produto. Então, logo de cara, eu pensei em escrever um livro infantil que contasse a história daquelas crianças, onde aquelas crianças pudessem aparecer e ter nesse livro a sua cultura valorizada, a história da sua comunidade valorizada. Esse foi o primeiro ponto. Em 2020, nós começamos o ano letivo, normalmente, e aí veio a pandemia. E algo que mexeu muito com todos os professores da escola foi o fato de que a comunidade ela não tinha acesso à internet, poucas famílias tinham acesso à internet, e além disso, as crianças elas são oriundas de famílias grandes, então elas têm, na maioria das vezes, mais de um irmão ou irmã. Então a gente pensava, como que essas crianças vão conseguir fazer essas atividades, participar de aulas síncronas, se não tem internet, se os aparelhos não eram aparelhos com a qualidade que permitisse eles assistirem aula. Esse foi o nosso primeiro ponto. E a partir daí nós tivemos que buscar estratégias, que era criar grupos de WhatsApp, né? E a partir daí mandar pequenos vídeos para que essas crianças pudessem fazer as atividades a partir daquelas orientações. Os vídeos eles tinham que ser em tamanho curto porque elas iam utilizar os dados móveis do celular, então nem sempre o sinal lá é bom, e quando acontece de ter crédito no celular, né, logo atinge o limite da internet. Então esse foi o nosso pensamento. Como é que a gente resolveu isso? A solução foi, como eu já havia dito, vídeos curtos e atividades impressas. Então, mensalmente ou quinzenalmente, nós preparávamos atividades, as famílias iam até a escola para buscar essas atividades das crianças. Só que tudo isso nos levou a pensar, tanto as professoras da escola como Marivânia, que foi uma parceira também nesse projeto. Marivânia, ela é oriunda lá da comunidade do Maracujá e trabalha na secretaria da escola. Então, ela viu de perto essa realidade, essa dificuldade de acesso à internet. Então, muitas vezes a gente mandava pesquisas para casa, alguns vídeos as crianças não conseguiam assistir porque não tinha crédito no celular, porque o sinal não estava legal. Então, isso foi algo que nos angustiou. Quando a gente teve contato com o edital do Cultura na Palma da Mão,
Então, a gente pensou logo em escrever esse projeto, tentando levar acesso a algumas famílias da comunidade. Com isso, nós priorizamos os estudantes da escola. A escola ela é composta por creche, educação infantil e turmas de 1º ao 5º ano. Então, a nossa prioridade foi, inicialmente, as crianças do 1º ao 5º, por ter uma necessidade maior das atividades, as atividades exigirem, né, um maior acesso à internet. Então, a gente pensou nisso. Escrevemos o projeto, deu tudo certo, a gente conseguiu ganhar, né, fomos contemplados. Então, a partir daí, nós colocamos todas as crianças da escola. Como eu falei inicialmente, temos muitos irmãos, então totalizou 39 famílias que foram beneficiadas com esse projeto. Só que quando a gente vai colocar exatamente na ponta do lápis a quantidade de pessoas, isso vai para em torno de 130 a 150 pessoas, certo? Cada família ela vai receber ao menos 2 meses, mas como recurso, nós conseguimos economizar ao máximo em outras questões e priorizar o pagamento das mensalidades. Então, crianças de 3º, 4º e 5º ano vão receber 3 meses de internet e as outras crianças 2 meses de internet, porque apesar do recurso ter sido um valor significativo, não dá para a gente fazer igual para todos, mas eu acredito que já seja um pontapé inicial, né, para a gente tentar, quem sabe em outros projetos, né, dar continuidade a essa questão do rural e virtual no Quilombo do Maracujá, algo tão necessário para essa realidade que nós estamos vivendo na educação. Então, pensando nessa questão de beneficiar essas crianças, essas famílias, porque nós sabemos que a educação ela vai entrar em uma nova era, digamos assim, porque a pandemia ainda continua, então pode ser que existam momentos de aulas remotas ou presenciais. Então, no momento das aulas remotas, vai facilitar a vida dessas crianças o fato delas terem roteadores e internet em casa. E dentre as ações do projeto, não só a questão da disponibilidade de pagamento das mensalidades, mas também a compra de roteadores, porque muitas famílias não tinham roteador. Inclusive, a comunidade ela é muito grande e algumas casas elas são distantes umas das outras. Então, para essas casas, nós tivemos que utilizar a instalação de antenas por conta da distância para fazer o cabeamento, não seria interessante para a empresa. Então, eles nos deram essa opção de fazer através da antena. Então, essas pessoas, mesmo que moram distantes, elas não foram excluídas, né, desse projeto. E um outro ponto que é importante destacar, como eu falei anteriormente, com relação ao meu mestrado, eu escrevi o livro. Esse livro é intitulado A Riqueza do Lugar, História da Comunidade Quilombola do Maracujá. E através do projeto Cultura na Palma da Mão, todas as crianças da escola elas vão receber um exemplar desse material. E a partir disso nós vamos poder trabalhar de forma mais efetiva a questão da valorização da cultura afro-brasileira, a história dessa comunidade, como surgiu, e trazendo personagens que realmente moram naquele lugar. Agora nós vamos ouvir alguns depoimentos, tanto de Marivânia Silva, que escreveu o projeto junto comigo, como também de mães da escola, que foram beneficiadas com o recurso do roteador e do pagamento das mensalidades, assim como do livro. Então a gente vai poder ouvir um pouco do que elas acham que esse projeto vai significar na vida dos seus filhos. Sou Marivânia, sou daqui, da comunidade quilombola do Maracujá. O projeto O Rural e o Virtual na comunidade quilombola do Maracujá foi pensado com o intuito de beneficiar os alunos. E desde 2021, que eu estou trabalhando na secretaria da escola e pude presenciar
as dificuldades que os meninos eles enfrentaram o ano passado. E a dificuldade foi bem maior por conta da aula remota. Eles não tinham como dar um retorno das atividades que eles faziam, por conta da falta de internet. E esse projeto, ele veio para alegrar a família e para alegrar os meninos também, porque agora eles vão ter uma oportunidade de dar o seu retorno, se houver aula remota, dar o retorno na data prevista, e não só na aula remota, mas o projeto ele também beneficia os meninos com pesquisa para fazer trabalhos escolares. Olá, meu nome é Daelma e venho aqui falar sobre o projeto rural e virtual no Quilombo do Maracujá. Sou da comunidade Povoado Domingos, aqui próximo. Meu filho estuda aqui na escola. Gostei muito do projeto, pois está beneficiando, né, as pessoas, os alunos que têm dificuldade, os pais não têm uma internet. Então, vai ajudar bastante nas aulas remotas, se for o caso, porque o outro ano eu acho que ficou muito difícil para as crianças estar aprendendo a se desenvolver mais. Então, eu acho que foi um bom arranque inicial para dar continuidade, né, às aulas. E é isso aí. Olá, eu sou Maulina, moradora aqui da comunidade quilombola do Maracujá, onde estamos recebendo um projeto, o rural e o virtual, no Quilombo do Maracujá, onde vai proporcionar para as crianças uma maior percepção de estudos a nível de tecnologia, com os benefícios que a internet traz para a gente, pois nem todas as famílias aqui da comunidade têm acesso à internet. Esse projeto vai estar ajudando todas as famílias a terem mais acesso para contribuir nos estudos remotos aqui da nossa comunidade. Sou Adriele, professora da comunidade do Maracujá, e no ano de 2021 pude acompanhar de perto o processo de ensino e aprendizagem dos alunos desta comunidade e ver também as dificuldades que eles enfrentam pela falta do acesso à internet. Com este projeto, acredito que vai melhorar bastante, pois eles poderão ter acesso a pesquisas, às informações, e tudo isso contribuirá para o seu processo de aprendizagem e o desenvolvimento por toda a vida. Olá, sou Promeire, professora da Escola Maria Rita, no Quilombo do Maracujá. E esse projeto na escola para as nossas crianças trará, sem dúvida, muitos avanços para as nossas crianças. Porque estando com elas durante todo esse período de aulas remotas, durante todo este momento difícil em que nós estamos vivendo, eu pude perceber a dificuldade que todas as famílias daquela comunidade tiveram e continua tendo por não dispor de internet em suas casas, de meios onde pudesse acompanhar de perto e melhor a educação dos seus filhos. Que seja bem-vindo e que venha mais e mais projetos para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo do campo, especialmente das nossas comunidades tradicionais, neste caso, o Quilombo do Maracujá. Como a gente pode perceber e como eu falei anteriormente, esse projeto ele é um pontapé inicial para trazer a comunidade quilombola do Maracujá para mais perto do virtual. As crianças, elas sabem utilizar os aparelhos, né? Elas têm uma facilidade muito grande
em mexer com equipamentos eletrônicos, porém elas não têm acesso à internet. Então, estava faltando isso no Quilombo do Maracujá, a democratização do acesso à internet para essas crianças. Então, como a gente pode perceber, as mães elas também acreditam que vai ser um benefício muito grande com relação aos estudos, uma forma de complementar, porque muitas vezes, mesmo antes da pandemia, nós passávamos atividades de pesquisa e pelo fato da comunidade ela ficar distante da sede do município, era inviável, por exemplo, que as crianças saíssem de lá para fazer uma pesquisa na biblioteca pública. Então, a gente sempre adaptava, mas de certa forma elas eram prejudicadas por não ter esse contato com a busca, com a pesquisa. E nós sabemos que os estudantes, eles são pesquisadores, mesmo que pequenos. A gente sabe que é a partir dali que eles começam a pesquisar, a aprender a buscar, a ter curiosidade, a ter autonomia. E tudo isso, no mundo que a gente vive hoje, né, no século XXI, a gente sabe que nós precisamos da internet para complementar. E claro que ao longo desse ano, as aulas ainda não começaram, mas todos os professores eles sempre falam da questão dos benefícios e dos malefícios que o uso da internet pode trazer, né? Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então a gente sempre alerta as crianças para o cuidado que elas devem ter, os sites que elas devem buscar, o que é confiável, o que não é. E as famílias elas estão sempre atentas também, porque nós sabemos que a internet ela oferece alguns riscos. Então é interessante a gente ressaltar que essa disponibilização de acesso à internet não vai ser de forma irresponsável, apenas colocar a internet e pronto. Não é assim que está sendo feito. Nós vamos ter um momento de conversa com as famílias para explicar todo esse projeto, porque ele está sendo feito, né? Tudo está sendo instalado e programado antes do início das aulas, porque houve um atraso, digamos assim, um adiamento do início das aulas por conta do aumento do número de casos, mas eu estou em contato com as famílias pelo WhatsApp, sempre explicando como é que vai ser, o que é que vai acontecer, quanto tempo elas vão ficar com essa internet de forma gratuita. Só que a gente sabe que explicar pelo celular, por mensagem ou por áudio, não é a mesma coisa da gente conversar pessoalmente. Então vai existir esse momento logo nas primeiras semanas de aula para a gente conversar com as famílias e alertar, né, com relação aos riscos que a internet, se usada de forma errada, pode oferecer àquelas crianças. O Quilombo do Maracujá, ele possui algumas especificidades e necessidades. Dentre essas necessidades, eu posso citar aqui a questão da água encanada. Em pleno século XXI, no ano de 2022, o Quilombo do Maracujá ainda não tem água encanada. Então isso eu acho que é algo muito forte que precisa ser solucionado o mais rápido possível. Existe um projeto aí, está em andamento, mas de fato, efetivamente, ainda não tem água. Esse é um ponto. Uma outra questão é que a escola da comunidade, pelo fato de ter uma quantidade pequena de alunos, as turmas elas são multisseriadas. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas o que é turma multisseriada? É quando acontece de ter 2 ou mais turmas em uma sala. No meu caso, eu sou professora do 4º e 5º ano. Então as turmas elas ficam juntas numa mesma sala, tendo aula ao mesmo tempo. Então, observe que isso é algo diferente e novo, né? Aliás, é uma prática antiga, mas que ainda permanece acontecendo. Com relação ao livro, ele foi lançado mais ou menos em setembro do ano passado. Nós retornamos às aulas de forma presencial, porém com todos os cuidados, então a gente não teve como fazer um lançamento presencial com a comunidade. Então, esse momento aqui é também para isso. Além de falar um pouco sobre o projeto Rural e Virtual no Quilombo do Maracujá, é apresentar à comunidade um pouco do que foi feito nesse livro aqui. Eu vou ler o resumo para vocês. A história se passa na comunidade quilombola do Maracujá, localizada na cidade de Conceição do Coité, no interior da Bahia, onde vive um grupo de pessoas que tem uma história de luta, resistência e esperança. A comunidade enxerga nas crianças e jovens uma oportunidade de realização de sonhos,
o que pode ser facilmente percebido por meio das histórias recontadas pela griot Dona Dandara, que por convite da professora vai até a escola para contar às crianças um pouco do que sabe sobre o surgimento da comunidade e das pessoas que nela habitam. Toda a história se passa em uma aula diferente, rica em culturas e ensinamentos, na sala de aula do 4º e 5º ano, sala multisseriada, do ensino fundamental anos iniciais da Escola Municipal Maria Rita Marcelina Silva. Então, só ressaltando para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive as pessoas da comunidade que estão nos assistindo, que esse livro, ele foi escrito, como eu já disse, a partir da minha pesquisa de mestrado, e aí foram tomados todos os cuidados éticos que o Comitê de Ética exige, as entrevistas que foram feitas com as pessoas da comunidade correm em sigilo, a gente não revela o nome das pessoas, todos os personagens são personagens fictícios, porém a história que é contada no livro é uma história verídica, que de fato aconteceu. Inclusive, ao longo do processo de escrita do livro, eu fiz algumas videochamadas através do WhatsApp com as crianças que puderam participar, né, para fazer um momento de contação de histórias para elas, contação de histórias de personagens negras, de escritoras negras. Infelizmente, pela questão da falta da internet, poucas crianças participaram. Eu tinha cerca de 20 alunos na turma e o máximo que eu consegui foram 8 crianças participando. Como era um momento extra classe, então não se transformou em uma exclusão, né? Mas ao longo do ano letivo, seria inviável, por exemplo, a gente fazer uma videochamada ou uma aula síncrona para 8 pessoas, 8 crianças participarem, sendo que as outras 12 não poderiam participar por não ter acesso à internet. Então, só deixando claro que a escola ela sempre se preocupou com essa questão de não excluir. Então, essas contações de histórias eram um momento de diversão que não foi uma exclusão, porque não contaram, digamos que ponto, né, para a escola, e sim para o projeto. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês das ilustrações desse material. Quem não conhece a comunidade consegue conhecer um pouco dela através das ilustrações e da história contada aqui. Então, de fato, tudo que aparece aqui são situações verdadeiras. Apesar de ser um livro infantil, né, traz o retrato verdadeiro do Quilombo do Maracujá. E esse projeto, tanto do livro como do Rural Virtual no Quilombo do Maracujá, eu penso que está só no início. A gente vai ficar sempre observando oportunidades de escrever a comunidade para complementar esse projeto, que está sendo muito bem recepcionado pelas pessoas da comunidade. As crianças estão muito felizes por terem esse acesso à internet. E, como vocês podem ver, os desafios são grandes, né? Mas aos pouquinhos, através de projetos como esse e dessa oportunidade que o governo do estado da Bahia nos ofereceu, através da Lei Aldir Blanc e do projeto Cultura na Palma da Mão, a gente consegue minimizar algumas questões, melhorar alguns aspectos. E por isso eu gostaria de agradecer mais uma vez, e principalmente a Marivânia Silva, que foi minha parceira nesse projeto, que me ajudou, que me deu ideias, que esteve presente comigo para buscar compras de aparelhos no valor mais em conta, tentando economizar ao máximo nessas questões para conseguir disponibilizar o máximo de tempo de internet gratuito para essas famílias. Mari, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui disponível para dúvidas, perguntas, se vocês quiserem fazer. E é isso. Muito obrigada. Em uma comunidade rural localizada na cidade de Conceição do Coité, no interior da Bahia, mora um grupo de pessoas que tem uma história muito bonita e importante. Eles são remanescentes de Quilombo. Você já ouviu falar disso? Essas pessoas são fortes, guerreiras e lutam há muitos anos para conquistar os seus sonhos e tudo que elas têm direito.
Crianças, hoje teremos a participação de Dona Dandara para contar a história de como surgiu a nossa comunidade, a comunidade quilombola do Maracujá. Ô minha filha, é tão bom estar aqui e poder contar a história para as crianças. São muitas boas lembranças que não podemos deixar morrer. Essas histórias eu ouvi a minha mãe contar. Ela dizia que essa comunidade foi formada há muitos anos pelos 4 irmãos, Zé de Souza, Severino, Calixto e Gregório. Algumas pessoas dizem que eles compraram essas terras, outras que eles vieram fugidos para cá. Fugidos? E o que eles fizeram de errado para fugir? Perguntou Caim. Eles não fizeram nada de errado, mas antigamente as pessoas de cor não tinham valor, eram vendidas como se fossem mercadorias. Precisavam trabalhar para os seus donos e não recebiam nenhum salário. Eles eram escravizados. Que triste! Então, se fosse hoje, todos nós seríamos escravizados? Perguntou Akin. A situação naquela época era complicada, crianças. Hoje, os tempos mudaram e graças às pessoas como esses 4 irmãos que tiveram coragem de lutar para conquistar seus sonhos, é que nós temos a nossa liberdade. Vamos voltar para a história. De um jeito ou de outro, esses 4 irmãos foram os responsáveis pela fundação da Fazenda Maracujá.